Eu quero que meus netos tenham a segurança de fazer um passeio na montanha ou estar em casa e não serem soterrados por uma avalanche, estarem se deslocando e não serem carregados pelas águas. É uma questão de segurança, poderem trabalhar e que as empresas ou os lugares onde eles trabalhem não sejam destruídas por eventos climáticos extremos. É isso que está em jogo. A qualidade de vida nossa e dos nossos descendentes, a civilização, o tipo de civilização que a gente criou. A jornalista Sônia Bride faz parte da nossa memória por suas coberturas surpreendentes de temas relacionados especialmente ao meio ambiente, aos direitos humanos, e é ela também que nos mostra tragédias arrebatadoras, como a recente crise humanitária na terra Yanomami, a devastação e o crime organizado na Amazônia. Bride é a convidada desse episódio. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, a gente lança um novo episódio de até 30 minutos. Na Globo, há mais de 30 anos, a repórter especial do Fantástico já trabalhou em diferentes afiliadas da emissora e é pioneira na cobertura de temas relacionados às mudanças climáticas. Foi correspondente internacional em Londres, Nova York, Pequim, Paris e, ao lado do cinegrafista Paulo Zero, rodou o mundo cobrindo os mais diferentes assuntos. Em 2023, um ano após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips, ela dirigiu o documentário Vale dos Isolados, disponível no Globoplay. Lá, ela revela como surgiu um ciclo histórico de violência na Amazônia, em uma região com o maior número de indígenas isolados do mundo. É sobre o trabalho da jornalista na maior floresta tropical do mundo que a gente conversa hoje. Escuta esse nosso papo. Sônia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um ano após o assassinato do Bruno Pereira e o Don Phillips, você lançou um documentário sobre esse tema, né? E no filme tem uma parte bastante forte em que a gente vê indígenas e indigenistas encontrando vestígios desse assassinato, documentos pessoais dos dois. Como é que foi acompanhar esse momento de perto? Quando teve o assassinato do Bruno e do Dom, eu estava com Covid. Eu já estava com 3 vacinas, mas estava com Covid e não pude ir lá para a região. Na época não tinha ainda essas antenas super rápidas de satélite, então a transmissão de material de lá estava muito difícil e de uma certa forma foi bom eu ter ficado, porque de lá não se conseguia mandar muita coisa de material. E aqui eu fui investigando tudo que levou até esse momento do assassinato, né? E eu acho que isso fez uma diferença na cobertura, que foi até indicada para o Emmy. A gente, naquele momento, assim, eu entendi que a gente precisava garantir que esse crime bárbaro, horroroso, não caísse no esquecimento. Então a gente propôs fazer um documentário num tempo extremamente curto, que eu até agora não sei como é que a gente conseguiu. A gente lançou o documentário no dia em que completou 1 ano. Foi muito rápido. E é um longa-metragem, né? Assim, então, eu não sei como é que a gente conseguiu fazer isso, porque nesse período eu ainda cobri a crise Yanomami e ainda fiz uma especial do Forbidden Stories sobre tráfico de madeira. Então, foi assim um ano de loucura. E aí eu fui para lá. E a primeira coisa, assim, quando eu comecei o contato com o pessoal da Univaja, principalmente a Univaja, ela reúne todos os povos já contatados do Vale do Javari, são 7. E dentro da Univaja tem um departamento ali que foi fundado pelo Bruno e pelo Orlando Possuelo, que é a Vigilância Indígena. E é por causa desse trabalho que o Bruno foi assassinado. Eu queria muito que você nos trouxesse, me chamou muita atenção o trabalho da vigilância indígena ali, né? O que te chamou a atenção na particularidade, né, na especialidade desse trabalho e o que ela nos revela em se tratando de atuação do poder público na região? O poder público tinha abandonado a região, né? Ele ignorou, isso o inquérito mostra muito claramente, né? O presidente da FUNAI da época e o vice-presidente foram ambos indiciados por omissão no assassinato de Bruno e Dom. Eles sabiam dos riscos, um servidor da FUNAI já havia sido assassinado, o Maxiel,
E nada foi feito nem para proteger os indígenas, nem para proteger as pessoas que estavam protegendo os indígenas, os funcionários da FUNAI e as pessoas que trabalham ali como indigenistas. Então, naquele momento que eu fui para lá, o que os indígenas queriam era, eles já tinham achado os corpos, identificado o assassino, o mandante, eles fizeram tudo ali. E o que eles queriam garantir provas ainda mais robustas do que aquelas que já são muito robustas, né? Que foram encontradas ali na época. E eles disseram, olha, será que você não consegue para a gente? Venha para cá, a gente quer colaborar com o documentário, a gente acha que é uma boa ideia. E será que você não consegue um detetor de metais? A gente quer procurar a arma do Bruno. Aí eu conversei com o pessoal da perícia, da Polícia Federal, eles me indicaram o tipo de detetor de metais que a gente deveria comprar, deram um pequeno treinamento, assim, de como é que usa, e quando eu estava lá, foi, assim, nosso primeiro dia de gravação. A gente foi com eles, chegou no local onde teve a emboscada, eles cortaram o mato ali, passaram, não conseguiram encontrar a arma. E aí nós fomos para o local onde os corpos tinham sido ocultados na primeira noite, logo após o crime. Eles amarraram os corpos numas árvores na área que estava do Igapó, a floresta estava inundada. E 3 meses depois, quando eu cheguei lá, a floresta secou, o rio tinha baixado. E ali estava assim, tudo coberto por uma camada de serrapilheira, né, folhas secas e tal. E aí começa a passar o detetor de metais e todo mundo também com a mão assim, meio revirando as folhas e tal. E aí a gente achou o plástico que eles botavam o celular dentro para não molhar no rio. Aí encontrou a carteira de motorista do Bruno e foi encontrando coisas. E para mim foi particularmente doloroso, né? Como jornalista, e o jornalista que trabalha na Amazônia, quando a gente encontrou ali a carteira de imprensa do Dom. Aquilo foi assim, sabe quando cai a ficha do que aconteceu naquele lugar, da barbárie, da brutalidade, de tudo. E foi um momento assim que todo mundo ficou num silêncio, né? Ficou assim, a carteira do Dom, a carteira do Dom, a carteira de imprensa. E aí fica aquele silêncio, né? Eu, como documentarista ali, estava observando, não estava participando ali de encontrar as coisas, dá vontade, né, de você ajudar, mas fiquei só observando. E aí, de repente, começa a pipi, 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 e a gente encontra aquele celular. E foi muito importante encontrar o celular, porque ele tinha aquilo tudo que os indígenas estavam contando, de que o pelado, o assassino, foi até lá, ameaçou, tudo isso estava naquele celular, que foi entregue por eles lá para a Polícia Federal, foi feita a perícia e tinha as últimas fotos do Bruno e do Dom. Uma selfie do Bruno, sorridente, e uma foto que o Bruno tirou do Dom entrevistando um dos assassinos, que não foi quem puxou o gatilho, mas foi quem avisou na comunidade logo adiante que eles estavam indo, que era para preparar a emboscada. Então, foi muito duro isso. O que se comunica com casos como esse é que qualquer ação na região pode acabar em morte, né? Então há uma verdadeira intimidação. Então eu queria te perguntar que, embora a imprensa brasileira e internacional tenham noticiado o crime, você percebeu um recuo na cobertura após esse acontecimento e outros do tipo, assim? A ideia de fazer o documentário foi justamente porque no Brasil a gente é tão competente em produzir tragédias que uma tragédia soterra a outra. Não tem órgão de imprensa capaz de cobrir todas as nossas tragédias com a intensidade que elas merecem. Você pense na tragédia de Mariana, e aí é uma tragédia, foi soterrada realmente pela outra, que foi Brumadinho, com todas aquelas mortes. Então você vê assim que é uma sequência de horrores que se produz pela impunidade nesse país. Eu sempre digo que a impunidade ela traz no ventre a próxima tragédia, o próximo crime. E em nenhum lugar do mundo talvez isso seja tão verdade quanto aqui no nosso país. Então foi essa uma intenção do documentário, manter isso vivo e aceso, né, na memória e na cobrança por soluções. É claro que diminuiu
a intensidade da cobertura, mas a gente continua acompanhando. Por exemplo, esta semana mesmo foi notícia o afastamento do delegado encarregado dos inquéritos da morte do Bruno e do Dom e também do Maxiel. Quando o Maxiel foi assassinado, isso foi investigado pela polícia local de Tabatinga, pela polícia civil. A Polícia Federal só entrou no caso depois da morte do Bruno e do Dom. O corpo foi exumado, buscaram balas, fizeram uma investigação e o delegado chegou à conclusão de que o mesmo mandante, o mesmo grupo de pescadores organizou o assassinato do Maxiel e pelos mesmos motivos, porque estava atrapalhando os negócios desse crime organizado. Mas os indiciamentos não foram feitos ainda, o relatório ainda não foi escrito, e esse delegado trabalhava também na conexão entre a política local e o crime organizado. E também investigava uma outra chacina horrível cometida no rio Abacaxis, no Amazonas, onde indígenas e ribeirinhos foram assassinados por policiais militares. E aí ele é afastado. Quando um delegado é afastado de um caso e outro assume, inevitavelmente há um atraso imenso na investigação. Muitas coisas se perdem, muitas informações são perdidas no processo, né? E a gente sabe que isso também é um caminho de impunidade. Então isso foi notícia essa semana. A gente está de olho, está todo mundo de olho ainda. Mas é claro que a intensidade acaba diminuindo, né? Sônia, você, nas suas coberturas, parece tentar equilibrar a denúncia com um olhar surpreendente em relação à natureza, né? Como é que faz para equilibrar, para manter esse equilíbrio de pautas diante de tanto desastre, né? Como é que fica esse trabalho de aproximar a Amazônia das pessoas, algo que é ali tão importante também para a preservação? É uma coisa que eu tento fazer sempre. No Fantástico, eu estou há 15 anos e eu fiz várias grandes séries para o Fantástico. A primeira delas foi sobre as mudanças climáticas, em 2010. Eu acho que foi a primeira série de mudanças climáticas em TV aberta do planeta, sabe? E há uma dificuldade das pessoas protegerem o que elas não conhecem. Eu percebi que era preciso que as pessoas entendessem melhor o que está em jogo. E a gente concebeu essa série chamada Jornada da Vida, que nós já fizemos 6 temporadas. As 2 primeiras temporadas, na época a gente brincava que era um ato de rebeldia mostrar evolução no horário nobre, num momento em que se discutia já no Brasil ensinar criacionismo nas escolas. Então a gente foi para Galápagos, a gente foi para Socotra. Depois disso a gente entrou na relação entre a natureza e a formação das nossas civilizações, né? Quer dizer, a nossa interação com a natureza. Como é que as principais civilizações surgiram ao longo de rios? Enfim, a gente busca trazer esse encantamento para que as pessoas possam compreender o que está em jogo. Na Amazônia é muito difícil mostrar isso, porque é tudo muito distante, as coisas são muito... A floresta é muito fechada, você não vê uma megafauna como na África. Enfim, mas a gente tenta estar sempre pronto para esse desafio. E, Sônia, no documentário você apresenta um grupo de vigilância que trabalha para resguardar os indígenas isolados na Amazônia, né? Aqueles que tiveram pouco ou nenhum contato com as pessoas de fora de suas tribos. Eu queria que você nos desse um panorama sobre quem são os interessados no contato com esses povos e a importância de mantê-los protegidos. A gente pegou um arquivo muito grande quando a gente começou a fazer o documentário, muita pesquisa, e tinha uma entrevista do Sidney Possuelo, lá nos anos 90, em que ele dizia assim: os indígenas precisam aprender a defender o território deles. Porque nesse momento nós estamos aqui, mas a gente nunca sabe quando pode vir um novo governo, um governo anti-indígena, e que essa proteção seja enfraquecida. Bom, esse momento chegou. O Bruno, ele era da Coordenação dos Povos Isolados, da FUNAI, foi removido desse cargo quando participou, ajudou a mapear a invasão de garimpeiros em área onde tinha indígenas isolados, e aí ele foi tirado de lá, começou a ser perseguido com processos internos e tal, e aí ele e o Orlando Possuelo, ele se licenciou, o Orlando também foi para lá, e os dois, o Orlando é filho do Sidney, cresceu praticamente dentro do Vale do Javari. Aí eles montaram
uma unidade de vigilância territorial do Vale do Javari. O que é essa? Treinaram os próprios indígenas a fazer esse trabalho de monitoramento do território. Não é um poder de polícia, mas é de descobrir o que está acontecendo e reportar às autoridades, mas reportar com provas, né? Então, eles fizeram um mapeamento por satélite, com GPS, de todos os lagos, todos os rios, todas as aldeias. Eles abriram as picadas, refizeram as picadas de demarcação. São centenas de quilômetros a pé, abrindo picada com facão para deixar aquela avenida no meio da floresta, para deixar claro, aqui começa a terra indígena, não passe. Recolocaram placas e tudo mais, e eles fazem essas patrulhas dentro dos rios e nos lagos, buscando indícios de que ali tem ou não tem pescador. Encontram um saco de sal que usa para conservar, encontram canoa, enfim, e volta e meia encontram os pescadores. E aí identificam essas pessoas e denunciam, avisam o IBAMA que vem e apreende o resultado do crime, né, que é o peixe. E isso foi criando uma situação cada vez mais hostil contra os indígenas. E aí os indígenas ficam numa situação muito difícil, porque ou eles deixam que a terra seja completamente saqueada, e isso inviabiliza a presença deles e a sobrevivência com os recursos da floresta. E, além disso, eles podem ser responsabilizados pela degradação da floresta, que eles estão ali como tutores, né, daquela floresta. E, ao mesmo tempo, eles ali têm muito clara a necessidade de proteger o que eles chamam de os parentes isolados. No Vale do Javari, além de 7 etnias já identificadas, né, e que já têm contato constante, né, com os não indígenas e entre eles, tem pelo menos 16 grupos de indígenas isolados, que não mantêm contato nem entre eles, nem com outros indígenas, nem com a sociedade nossa de fora, né, que eles chamam de os brancos. Então, a função da FUNAI, e isso foi uma mudança de paradigma que aconteceu nos anos 90, no final dos anos 80 ali, que é o seguinte: quando você força esse contato, morre muito indígena. Muitos povos desaparecem só pelo contato, por melhor que seja a intenção do contato. Porque eles não têm imunidade, porque, enfim, só o fato de chegar perto já é um perigo muito grande para eles. Então, os indigenistas, que não aguentavam mais ver isso acontecer, forçaram uma mudança na legislação, em que quando você sabe que tem indígenas isolados em algum determinado local, você demarca esse lugar, isola, cria um cinturão de proteção para que eles possam exercer o direito de ser isolados. E por que eu digo direito de ser isolados ou não para que eles permaneçam isolados? É porque esses indígenas isolados, eles estão isolados por vontade própria. Eles não estão isolados porque eles não sabem que a gente existe. Não, eles veem o helicóptero passando, o avião passando, eles veem os barcos, eles também monitoram o movimento ao redor deles. Só que em algum momento da história, eles tiveram algum contato, e esse contato foi tão traumático que eles decidiram se meter para dentro do mato e ficar lá. E com isso, mas isso tem acontecido ao longo da história, desde que os primeiros europeus chegaram aqui no continente. Os Canamari, que estão no Vale do Javari, por exemplo, eles se deslocaram 300, 400 quilômetros, fugindo do contato quando eles estavam sendo caçados, né, pelos brancos, se acumulando cada vez mais nos fundões da Amazônia. E o Vale do Javari é um fundão da Amazônia. Então, é por isso que quando se fala assim, o marco temporal, porque não estavam aqui em 88, porque já estavam sendo caçados em 88. Já estavam sendo caçados desde 1500. E a gente sabe que terra indígena é a terra protegida, né? A Amazônia tinha mais de 10 milhões de indígenas quando os europeus chegaram. Hoje o Brasil não tem 1 milhão, agora deu no IBGE. Você vê o tamanho do genocídio que aconteceu, né? Povos inteiros desapareceram. E por que é tão importante proteger os isolados? Porque eles são realmente caçados até hoje. Porque a lei diz que a terra indígena é protegida por causa da presença dos indígenas. Se conseguem extinguir esses indígenas antes de eles serem protegidos, identificados,
essa terra não precisa ser protegida, ela pode ser invadida, ela pode ser grilada, pode virar pasto, pode virar soja, pode virar o que quiser. Podem tirar madeira e fazer o que quiserem. Você veja o índio do buraco, quando foi encontrado, ele era o último da tribo dele, de todo um povo. Os Piripicura só tem 3 pessoas. E isso continua acontecendo em muitos lugares da Amazônia. Havia uma expectativa aí na mudança de governo em relação à Amazônia, né? Passados aí mais de um ano e com a aproximação da COP30, né, a Confederação aí da ONU sobre mudanças climáticas, que vai trazer líderes mundiais aí para discutir um clima em Belém, o que dá para dizer? O que mudou, né? O que a gente pode dizer em relação a essa expectativa na mudança de governo ou dos novos passos em relação à proteção da Amazônia? Claramente houve uma diferença, uma mudança radical de postura do governo. Não é um governo que incentiva o crime organizado, que defende garimpeiros, que defende invasores, que defende grileiros, que defende madeireira ilegal, mas é um governo que ainda não conseguiu fazer um combate ao crime que se instalou na Amazônia com a intensidade e a força necessárias. Você veja que mais de um ano e meio depois da emergência na terra Yanomami, você ainda tem lá uns 7, 8 mil garimpeiros. É uma briga constante. E isso tem algumas razões. Quando você abre essa caixa e incentiva as invasões e o crime ambiental, ele tem uma característica, ele tem alta lucratividade e baixa punibilidade. O dinheiro na mão do crime organizado hoje é muito alto. Você destrói uma balsa, vem 5 no lugar. E a gente sabe que hoje a gente tem milhares de balsas, milhares de PCs, né? Aquelas máquinas que vão furando a terra, né? Removendo no garimpo. São milhares. Então isso é quase um enxugar-gelo. É preciso políticas mais profundas. E é preciso um embate realmente decidido, forte e constante. Você faz uma operação de comando e controle, limpa uma área de garimpo, passou 2 semanas eles se reestruturaram. Então é preciso compreender que esse processo ele é complicado. Mas há outras coisas que precisam ser feitas e que a gente não está vendo uma agilidade no governo para fazer. Por exemplo, a ordenação da compra do ouro. Para vender um ouro de garimpo, o garimpeiro chega na DTVM, que são essas distribuidoras de títulos de valores imobiliários, que são reguladas pelo Banco Central, mas são pouco fiscalizadas e não há... Você, por exemplo, se você deposita 20 mil em dinheiro numa conta, a Receita Federal vai querer saber de onde vem esse dinheiro. Você chega e entrega 200 mil reais em ouro e você declarar, tirei da lavra tal, que é uma lavra autorizada. Mas toda vez que a Polícia Federal vai investigar essas lavras, ela vai descobrir que tem 20 toneladas declaradas numa lavra que não pode produzir mais de 200 quilos. Você entende? Então, esquentar o ouro ilegal é muito fácil no Brasil. Há pouca fiscalização. Os processos demoram. Há vários indícios de DTVMs que estão envolvidas no financiamento do crime. Não só como receptadoras desse ouro, fazendo um olho, né, assim, meio inocente de, não sabia de onde vinha, mas elas financiam também o garimpo. Botam pressão política, têm aliados políticos para botar pressão, enfim. Por exemplo, se você compra um motor de garimpo, você não precisa declarar. Se você tem um motor em determinadas regiões do Brasil, você vende motores que só servem para o garimpo, você tinha que ter declarado, esse motor foi vendido para fulano de tal, CPF tal. Você vende uma máquina, uma pá escavadeira, você tem que dizer, essa máquina foi vendida para fulano de tal, CPF tal, né? Mas isso não existe. Como isso não existe, você chega no garimpo, você pega aquela máquina, ela tem número de série, tem tudo, mas você não consegue chegar no dono. Então, tem coisas que podem ser feitas com decreto, com caneta e tal, que poderiam facilitar. Por que tem tanta antena Starlink no garimpo? E você não precisa declarar quem é
o proprietário, quem comprou e quem pagou por aquela antena. E outra coisa, só habilitar dentro de terras indígenas, por exemplo, ou de áreas de conservação, antenas que sejam dos indígenas ou das autoridades da área de conservação. Isso pode ser feito. Então, esse combate é um combate complexo e não é só um combate de comando e controle. A presença do Estado tem que ser constante. E tem que ser uma presença comprometida. Dentro da terra indígena Yanomami, por exemplo, nós temos 3 PEFs, que são pelotões especiais de fronteira do Exército. É impossível chegar nesses PEFs sem passar por cima do garimpo. A nossa defesa de fronteira passa pelo combate ao garimpo, porque o garimpo, os GPS dos aviões de garimpo apreendidos mostram isso claramente. É um entra e sai da Venezuela. E se passa contrabando de ouro, pode passar arma, pode passar guerrilha, pode passar terrorista, pode passar o que for. Isso é uma ameaça à soberania nacional. Fala-se tanto da ameaça à soberania nacional, da presença de indígenas da fronteira. O que ameaça a nossa soberania é a presença do crime, tomando conta de territórios onde o Estado não entra. E, Sônia, para finalizar, você é pessimista ou otimista a partir desse cenário que você mesmo traz e que você está tão integrada ali, né? Tão a par. Ser otimista é uma coisa que envolve você ter capacidade de ter esperança. E ao mesmo tempo que eu vejo toda essa destruição, eu vejo tanta articulação, eu vejo tanta gente trabalhando, eu vejo trabalhos sérios acontecendo dentro do governo, fora do governo, em muitas articulações da sociedade civil, cada vez mais uma consciência de que não é o urso polar que está em risco. É que quando o urso polar não existir mais, a nossa situação vai estar muito complicada. E isso está cada vez mais claro. O Brasil, no mesmo ano, tem a tragédia do Rio Grande do Sul, tem essa queimada inteira, e essa queimada está sendo investigada a origem humana e criminosa dessa queimada, né? Atos de terrorismo mesmo, para se apossar de territórios, para cometer crime ambiental, para criar o caos. Como é que você combate o fogo quando o país inteiro está pegando fogo? Então, mas isso está prejudicando assim, alguns avanços que carregam o nome de agronegócio e que não representam o grande agronegócio brasileiro. Tem levantamento, por exemplo, do Mapiomas, de que apenas 1% das propriedades cometem crimes ambientais. 99% seguem a lei e estão sendo extremamente prejudicados por tudo que está acontecendo, pelas secas, pelas queimadas. E isso agora está chegando nas cidades, né? A Amazônia e as cidades estão conectados. E é isso que a gente precisa entender, e talvez seja a nossa grande falha de comunicação, para que as pessoas de São Paulo defendam a Amazônia. Na hora em que São Paulo se levantar pela Amazônia, a Amazônia vai ficar lá, vai estar salva. Mas ninguém vai fazer isso se não entender o que está acontecendo lá e por que é tão importante para as vidas delas, né? Para a nossa segurança. Quando eu falo em mudanças climáticas e no futuro dos meus netos, não é só porque eu quero que eles possam ver o Pantanal e ver uma onça e sabe? É porque eu quero que meus netos tenham a segurança de fazer um passeio na montanha ou estar em casa e não serem soterrados por uma avalanche, estarem se deslocando e não serem carregados pelas águas. É uma questão de segurança, poderem trabalhar e que as empresas ou os lugares onde eles trabalhem não sejam destruídas por eventos climáticos extremos ou sejam vítimas das consequências desses eventos climáticos extremos que levam à recessão, que levam à destruição do patrimônio público e privado. Enfim, é isso que está em jogo. A qualidade de vida nossa e dos nossos descendentes, a civilização, o tipo de civilização que a gente criou, tem muito mais em jogo. Então, eu mantenho, sim, o otimismo e mantenho a esperança, porque eu acho que é o otimismo e a esperança que vão apresentar soluções. A Jane Goodall, a mulher dos gorilas e dos chimpanzés, ela sempre fala
esperança é ação. Então, eu tenho esperança porque eu vejo muita ação. E, Sônia, esse ano a gente tem eleições municipais, então eu queria que você trouxesse a relação da cidade com as mudanças climáticas, com a Amazônia e o que é importante observar dentro desse tema nesses tempos de eleições. Não é só a questão da conexão da Amazônia com a cidade. As cidades têm que se preparar e elas têm que se tornar mais resilientes. Eu me lembro assim que faz, sei lá, uns 20 anos eu fiz uma reportagem mostrando uma área na zona sul de São Paulo em que a gente sobrevoava de helicóptero durante um tempão e não via uma pracinha. A cidade não tem árvores. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela já está vários graus mais quente do que ela já foi. Por que a cidade da Garoa se transformou a cidade das tempestades repentinas que provocam inundação? Porque há um bolsão de calor em cima da cidade, que pode ser combatido de várias maneiras, desde botando o telhado branco até enchendo a cidade de árvores. Vai melhorar a vida das pessoas, vai diminuir a temperatura, melhorar o clima, aumentar a resiliência da cidade e, ao mesmo tempo, ajudar a combater as mudanças climáticas. É só olhar para Manaus, né, Sônia? Ontem o ar em Manaus estava insalubre. O nome era esse, insalubre. Então, olha aí. Dentro da Amazônia, na maior floresta tropical do planeta, você está lá e você não tem ar para respirar. É isso que a gente está fazendo. E eu acho que, nesse momento, a fumaça ela está desenhando para quem nega a existência dos rios voadores e a conexão da Amazônia com o resto do país, e a importância fundamental da Amazônia para a existência do nosso agro pujante, produtivo, com 3 safras por ano, é porque a gente tem água trazida pelos rios voadores. Esses rios voadores agora estão carregando fumaça e poluente. A gente está vendo chegar e a gente sabe de onde está vindo. Então, assim, é a natureza desenhando para dizer assim, entendam de uma vez, porque vocês vão sofrer muito com isso. Muito obrigada, Sônia. Obrigada. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. Dentro do tema da Amazônia, a gente já falou com João Moreira Salles sobre o seu livro Arrabalde, com o economista e professor Juliano Assunção sobre crescimento econômico e mudanças climáticas, com o engenheiro florestal Tasso Azevedo sobre demarcação de terras indígenas. Nas principais plataformas de áudio do país, como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcast, você escuta o podcast da semana. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.